Olá pessoal, tudo bem? Então a gente falou aí sobre a primeira e segunda lei de Newton, a gente viu a relação entre uma força, que é uma massa, vezes uma aceleração, correto? Agora a gente vai ver um negócio interessante, pessoal, que é a força gravitacional, tá? Isso é muito interessante, tá? Por quê? A gente está no planeta Terra, né? A gente está desenhando metade do planeta Terra aqui, tá? E o que acontece? Eu estou de pé aqui, ó. Olha o professor aqui, ó. De pé aqui, tá? O professor está de pé na Terra aqui. Existe uma força que nos puxa o tempo inteiro para o centro da Terra, né? Essa força a gente chama ela de força gravitacional, tá? É ela que faz com que a gente fique cansado no final do dia de ficar de pé o dia inteiro. É ela que faz com que a gente tenha rugas no rosto. É ela que faz quando eu estou com a caneta eu solto, a caneta cai. Olha só, que beleza, né? A caneta cai, ó. Cada vez que eu solto, a caneta cai. Por quê? Tem uma força que está puxando essa diante de caneta para baixo. Ó, se eu continuar aqui 1000 vezes, a caneta vai cair 1000 vezes. Porque eu tenho uma força apontando para o centro da Terra que a gente chama de força gravitacional. Tá? Se eu tenho uma força, eu posso utilizar as minhas relações de Newton para calcular essa minha força. Né? Ficaria o quê? Força é igual a massa vezes esse G. Tá? Esse G aqui ó, é a aceleração que a gravidade exerce em nós, em tudo que está na Terra. Tá? Uma aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado. É o valor desse G aqui. Tá? Partindo desse módulo, partindo desse conceito, a gente pode pensar o que é então peso, pessoal. Tá? O que é peso, pessoal? Peso não é massa. Tá? Muito pelo contrário, massa é aquilo que a gente estudou lá na primeira lei de Newton, né? Que a gente viu que massa, se a gente tem uma bola de futebol e uma bola de boliche, se você enfia o pé na bola de futebol e na bola de boliche com a mesma força, uma vai ter mais restrição de aceleração do que a outra, né? Por causa da massa dos objetos que são massas diferentes, tá? Peso, pessoal, é isso aqui, ó, tá? Então veja a relação que a gente tem. O que era força virou peso. Portanto, peso não é uma unidade que se descreve em quilogramas. É uma unidade que se descreve em newton. Tá? Massa, pessoal, ó, a massa sim, ela é descrita em quilogramas. O que era a nossa aceleração A virou o nosso G, que aqui a aceleração da gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Olha que beleza, pessoal. Então a gente tem tudo para poder calcular o peso, né? Se eu tô com essa minha borracha aqui, ó. Olha a minha borracha aqui, tá? Faz de conta que eu tô segurando ela aqui na minha mão, ó. Tô aqui segurando ela enquanto eu escrevo aqui, não vou largar ela, prometo, tá? Se eu tenho minha borracha aqui, ó, faça de conta que essa borracha pesa 1 kg. Acho pesado da porra, né? Pesa 1 kg, tá? Beleza? Legal. E eu tenho uma força da gravidade que está atuando sobre essa minha borracha, com uma aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Qual é o peso dessa borracha, então, pessoal? Peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, né? Então, peso é igual a 1 vezes 9,8. Então, isso aqui tem um peso de 9,8 newton, pessoal. Olha que interessante. 9,8 newton, pessoal. Tá? Peso escreve-se em newton. Um exemplo mais, talvez, palpável, né? A massa, minha massa. Qual que é a massa, minha massa, aqui, massa do professor, né? Minha massa é 110 kg. Tá? Minha massa, comendo muita massa, é de 110 kg. Tá? Se eu estou no planeta Terra, aqui no nosso querido planeta Terra, qual é o meu peso? Peso é igual a massa vezes aceleração da gravidade, certo? Então, peso é igual a quê? 110 kg vezes 9,8, tá? Isso aqui vai dar um peso de 1078 newton. Então, esse é o meu peso na Terra, tá? Agora, se eu vou colocar aqui, ó, Terra.
E se eu vou para a Lua? A Lua, pessoal, a aceleração que a gente tem na gravidade na Lua é de 1,6 metros por segundo ao quadrado. Tá? Veja que aqui na Terra a gente tem 9,8, lá na Lua é só 1,6. Portanto, meu peso na Lua, quanto que vai ser? 110 vezes 1,6. Então, meu peso na Lua vai ser 176 Newton, pessoal. Olha só. É por isso que quando a gente vê os astronautas e tudo mais, nos dá a impressão que as coisas na Lua são tudo muito mais leve, porque realmente são. Mas não porque a massa do objeto modifica, mas sim porque o peso do objeto é diferente na Lua do que na Terra. Tá? Que na Terra a gente tem uma aceleração da gravidade, um troço que puxa a gente para baixo, muito mais forte do que na Lua. Tá bom? Então essa é a diferença que existe entre um e outro. Legal? Isso é o que a gente pode falar sobre peso por enquanto. Agradeço a vocês. Muito obrigado. Até logo.